A videoaula de hoje é sobre gerenciamento de processos. Aqui o professor Duarte e a aula de hoje vai tratar sobre o entendimento e a aplicação do ciclo PDCA, tanto no sentido de manter um processo de produção estável ao longo do tempo, como também implementar uma melhoria, utilizando as 4 grandes fases. A primeira é planejamento, a segunda é o fazer, a terceira fase é verificação e a quarta e última fase é ações corretivas, se assim for necessárias. O nosso trabalho será desenvolvido em 4 etapas, né? O do P, que é o planejamento, o D, que é o fazer, o C de verificação e o A, que é a padronização e a conclusão. A primeira etapa, dividido em 4, vai ser a identificação do problema, observação, análise e o plano de ação. Então, iniciando a nossa atividade, temos que descobrir em primeiro momento a questão do qual é o nosso problema, né? Então, o nosso problema precisa ser muito bem definido, de forma que isto vai nortear todo o trabalho das outras etapas. Então, é aqui que temos que garantir que estamos estudando a questão correta com uma boa definição do problema. Então, depois de feito essa ação, nós partimos para a segunda etapa do P, que é a questão da observação. E a recomendação da observação é sempre ir verificar exatamente o que é que está acontecendo no nosso estudo. Então, para passar para essa etapa aqui, exige, de fato, irmos verificar in loco as questões relacionadas ao nosso estudo que estamos desenvolvendo o nosso método. Então, feito a observação, nós vamos partir para a chamada análise do processo. Então, vamos analisar o processo. Essa palavra aqui é chave, né? Então, nós vamos fazer uma atividade que diz respeito a observar com cuidado, né? Com muito cuidado, o nosso processo. É necessário que vamos fazer uma simbologia de representar a lupa, né? Que a gente faça uma análise do nosso processo, observando as etapas que estão ocorrendo, né? Então, nós vamos observar as operações, os transportes, né? As inspeções, enfim, todas essas atividades que estão norteando. É necessário frisar que a gente tem que observar o processo. É isso que nós vamos observar, analisar esse processo, interpretar o que está acontecendo. Então, é essa etapa aqui que vamos fazer agora, né? Então, feita a análise do processo, a gente parte para a questão do plano de ação. Bom, aqui dá um pouco mais de trabalho em questão de organizarmos as nossas atividades. Então, vamos colocar aqui quais são as atividades que temos que fazer, né? As suas divisões, vamos elaborar um cronograma, né? Observando então as divisões e subdivisões das nossas ações, né? E assim, dividimos o quanto acharmos necessário as nossas atividades, né? Então, isto aqui que nós colocamos são as chamadas ações. As ações previstas, né? Então, essa atividade aqui precisa necessariamente estar
distribuída ao longo do tempo, né? Onde teremos nessa fase de planejamento um início, prevemos um início e também temos que prever um fim. Então é necessário que eles estejam bem alinhados. Temos que ter este fim nas nossas atividades. E também vamos prever marcações com pontos de controle, né? Isso aqui são chamados pontos de controle. Pontos de controle. Né? Onde nós vamos estar organizando, então, aqui a distribuição do tempo. Isso que nós vamos fazer nesses pontos de controle e previsão de ações. E também vamos ter, neste final aqui, as metas. Muito bem definida. Que metas queremos atingir? Então, em função das ações e das metas, nós vamos estipular a distribuição do tempo para o nosso planejamento. Então, feita a análise do processo, a gente parte então para essa nossa etapa aqui, que é então o desenvolvimento de um plano de ação. O mais detalhado ou menos detalhado depende da nossa cultura empresarial e da nossa intenção de trabalho, que exige mais ou menos detalhes na distribuição dessas ações, o quanto que eu subdivido cada ação, né? Então é isto. Agora vamos partir, feito essa primeira etapa que é do P, nós vamos partir para a etapa do D, que é o fazer, né? A nossa ação. Então, a nossa ação, vamos representar de uma forma bem simples para facilitar a memorização. Vamos imaginar que a ação, o agir, o fazer acontecer, né, exige sempre, então, a analogia que alguém tem que pregar o prego, né? Então, essa nossa ação está em função daquilo que foi planejado anteriormente. Essa é a nossa ação, né? Essa é as atividades que tem que ser executadas. Alguém tem que executar essa ação, esse conjunto de ações, né? Essa ação aqui está relacionada àquela ação lá, ó, a previsão daquelas ações lá, né? E o fazer acontecer é para que atingirmos as metas previstas nas ações. É as nossas diretrizes, né? Diretrizes de controle. Então é isso que nós vamos trabalhar nesse momento. Agora, feita a ação, partimos para a terceira grande etapa, que é a questão da verificação. Olha, alguém então precisa olhar, ter o olhar, né, ter o olhar direcionado para um processo que diga que ou ele está errado, os resultados de um processo, desculpe, ou que ele esteja certo. Então, para isto, ele precisa, né, ter um padrão de referência. Padrão de referência. Ele precisa ter um documento físico e ou eletrônico que diga que ele que ele consiga avaliar através desse padrão o que está errado, o que está certo, decorrente do trabalho lá na ação, né? Então ele vai fazer um processo de comparação. Vamos anotar aqui, comparação entre o planejado lá nas ações, as suas metas, né, versus o obtido. Então ele vai ter que fazer isso, né?
Então, ele sempre vai ter como se fosse uma balança. Comparando, de um lado, o planejado, as intenções, com o realizado, e aqui, então, a sua referência. Né? Então, sempre vai estar fazendo esse balanceamento aí, é no item verificação. Agora partimos para a última grande etapa da ação, que é o A, dividido em padronização e conclusão. Então aqui você vai estabelecer o teu padrão. Né? O que é esse padrão, gente? É o chamado procedimento operacional padrão. Então, é um documento que tu vai gerar, padronizando o teu trabalho, né? Conhecido pela sigla POP. Né? Terá um campo aqui, que esse documento foi redigido por fulano de tal. Terá um campo também destinado para quem verificou. Verificado por ciclano. Né? E um outro campo que é aprovado por Beltrano. Então, quem redigiu, quem verificou e quem aprovou. Esse documento terá, então, uma página, 2, 3 páginas, quantas páginas forem necessárias. Então, estabelece o teu padrão. E assim nós continuamos evoluindo. Saímos da ação, viemos até aqui na verificação, e da verificação saímos e estamos agora na padronização. Seguindo o trabalho, nós vamos chegar na conclusão. Então, o que é a nossa proposta aqui de conclusão? É um que nós chamamos de relatório. Relatório é um documento, né? Um documento onde está registrado as nossas atividades e o que nós fizemos até então. E esse documento tem, então, para finalizar, né, é o que nós chamamos de aprovado por alguém que responde pelo nosso sistema. Então, saímos da padronização e chegamos lá na conclusão. E assim fizemos girar o nosso ciclo PDCA para melhorias. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal.